Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Bom, começando o primeiro bloco de notícias deste sábado, dia 9 de março de 2024, com os destaques do jornal O Globo. Despencou na bolsa, ações caem e Petrobras perde 57 bilhões de reais em valor de mercado. Queda foi reação negativa à decisão, com votos do governo Lula no conselho da empresa de não distribuir dividendos extraordinários. Prates diz que foi vencido. No caso da operação, ao menos 61 réus já revertiram decisões judiciais na Lava Jato. Um levantamento mostra que dezenas de réus já conseguiram reverter decisões da operação em tribunais superiores. Em 2 das 3 anulações, o motivo foi a ausência de competência do foro da vara original do processo. Foram absolvidos em segunda instância 26 réus condenados na operação. Na outra operação da polícia, agora no estado de São Paulo, tô nem aí, afirma Tarcísio sobre denúncias contra a atuação da PM. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desdenhou da denúncia da ONG do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas sobre violência policial no estado. A avaliação de Lula piora e até entre os seus próprios eleitores. IPEC mostra que caiu para 33% o índice dos que consideram o governo bom ou ótimo, eram 38%. Entre quem votou em Lula, a queda foi de 69% para 61%. Ajuda humanitária em Gaza vive desafio logístico. Acidente com pacotes aéreos de paraquedas não abriram e matam 5 e ilustra dificuldades da operação. Álcool em excesso, gordura no fígado, mal silencioso e de alto risco. Relacionada ao consumo de álcool, a esteatose hepática não tem sintomas nos estágios iniciais, mas pode evoluir para uma cirrose. Agora temos que ONG denuncia animais mortos com marreta e machado em abatedouros. Também temos que rodovias federais terão que aceitar PIX ao cobrar pedágio. A determinação do governo, que visa dar celeridade à cobrança, tem que estar em prática em até 90 dias. Oceli, quais são os destaques do estado de São Paulo de hoje? Manchete do Estadão de hoje: Petrobras perde 55 bilhões de reais em valor após reter dividendos. As ações da Petrobras tiveram o pior desempenho em mais de 2 anos, depois da decisão da estatal de não pagar dividendos extraordinários relativos ao 4º trimestre de 2023. Com a queda das ações superior a 10%, a Petrobras se desvalorizou 55,3 bilhões de reais. A retenção dos dividendos se deveu a movimento articulado dos representantes do governo e dos trabalhadores num conselho de administração. Os representantes dos acionistas minoritários votaram pela distribuição dos dividendos. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, se absteve da votação. Ele negou pressão do governo e disse que os dividendos não podem ser usados para investimentos. O Estadão também destaca na área de cultura os 40 anos de carreira da cantora Paula Toller, que chega a São Paulo com os maiores hits na turnê Amorosa. Desproporção: com mais anos de estudo, mulher recebe até 79% da renda do homem. Elas costumam fazer expediente menor porque gastam em tarefa doméstica quase 10 horas a mais do que o parceiro. Não estou nem aí.
disse o governador de São Paulo, Tarcísio, sobre denúncia de abuso policial na ONU. Entidades alegam que mortes em ação policial subiram 94% no primeiro bimestre deste ano. O diretor executivo da Vale do Rio Doce sairá no fim do ano, mas ajudará o governo na busca de um sucessor. Eduardo Bartolomeu, criticado pelo governo Lula, presidirá a empresa até dezembro. Amanda. Bom, e agora com os destaques da Folha de São Paulo, nós temos denúncias de censura a livros, como O Avesso da Pele, avolumam-se antes das eleições municipais. Recolhidas de 3 escolas de 3 estados, obras de Jefferson Tenório é acusada de infringir o Estatuto da Criança e dos Adolescentes, mas os especialistas discordam. Perseguição a romance do vencedor do Jabuti é um sintoma de racismo e intolerância. Agora, na ABIN, a Polícia Federal associa $172 mil em casa de suspeito à verba sigilosa da ABIN. Busca, em outubro, apreendeu quantia com até então número 3 da agência, o que não se manifestou sobre o caso. No governo Lula, o Conselho da Vale decide que Eduardo Bartolomeu deixará a presidência até o fim do ano de 2024. Fim de racha na alta gestão ocorre depois de críticas feitas por Lula à companhia. Na área de Ilustríssima, Holanda encara passado de perseguição a judeus no país em novo museu sobre o Holocausto. Na diplomacia brasileira, Lula está equivocado por não se opor ao Irã, diz Nobel da Paz e primeira mulher juíza. Ela enxerga que o presidente brasileiro foi mal informado e limitado a se opor aos Estados Unidos. Nos recursos das emendas, o Ministério da Saúde responde à Lira e fala em critérios técnicos em meio a embate com o Centrão. A pasta reunirá Felipe Neto e Drauzio Varela em seminário sobre a pandemia. Agora, na área da Justiça, o STF forma maioria em favor de indenização da União para a família que teve uma vítima de bala perdida. A Corte ainda não definiu se o texto da tese será aplicado em outras situações semelhantes. Agora, na área da América Latina, Rosário, cidade natal de Messi, observa escalada de violência e reaviva buquelismo na Argentina. Sobre a saúde, falando sobre a dengue, cemitérios de São Paulo que enfrenta alta de dengue tem criadouros de mosquito e água parada. E por último, como destaque aqui na Folha de São Paulo, nós temos a violência. Ouvidoria confronta versão de Derrite e afirma ter realizado 27 denúncias de abuso na Polícia Militar. Informações contradiz a declaração dada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo. Agora com os destaques regionais, quais são os principais destaques do Povo, Oceli? Jornal O Povo de hoje, na sua manchete principal, destaca: em média, uma mulher é morta por arma de fogo no Brasil a cada 4 horas. O Jornal O Povo também destaca o Clássico da Paz decisivo no Campeonato Cearense. Ferroviário e Ceará duelam pela semifinal do campeonato. Banco do Nordeste encerra inscrições para concurso público na segunda-feira, dia 11. Sobe para 15 o número de açudes sangrando no Ceará. Diretor do Sindi Saúde, que estava desaparecido na cidade de Redenção, é encontrado morto. Procuradoria-Geral de Justiça pede suspensão da demolição do edifício São Pedro na praia de Iracema, em Fortaleza. A mulher cearense no trabalho ganham até um salário mínimo e recebem menos do que homens. O Jornal O Povo também destaca: mulheres dedicam quase o dobro de horas em afazeres domésticos
do que homens no Ceará. E por falar em mulher, ontem a Câmara Municipal de Fortaleza realizou à noite uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Lorena. Isso mesmo, Celi. A Câmara Municipal de Fortaleza realizou na noite desta sexta-feira, 8, uma sessão no plenário Fausto Arruda em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, cada uma das 10 vereadoras que compõem o Legislativo com os demais parlamentares escolheram 4 mulheres de destaque na sociedade cearense para prestar uma homenagem. As contempladas receberam flores e uma placa de reconhecimento por seus méritos. A sessão solene foi presidida pela vereadora professora Adriana Almeida, do PT, em nome do presidente da Casa, vereador Gardel Rolim, do PDT. Representando todas as homenageadas à noite, Maria Cineide falou da representatividade das homenageadas na luta contra o modelo de sociedade exploradora. Abre aspas. Representamos as lutas, o dia a dia que as mulheres realizam contra a violência. Nós sabemos que as mulheres homenageadas desta noite são mulheres que combatem esse modelo de sociedade que explora as mulheres de todas as formas. Nós estamos juntas para construirmos uma nova sociedade justa e igualitária. As 10 vereadoras da casa marcaram presença na solenidade e cada uma delas discursou em favor de suas homenageadas e de todas as mulheres. Vamos conferir agora algumas das falas de cada uma delas. A vereadora Kátia Rodrigues, do Cidadania, falou: todas as vereadoras contribuem em homenagear essas mulheres. É uma forma de expressarmos o carinho e o respeito. O nosso maior parabéns é o respeito. A vereadora Ana Aracapé, do PL, falou: a nossa luta não para. Nossa luta é para que tenhamos vez e voz. Aqui neste parlamento somos 10 e nós temos vez e voz para lutar por políticas que venham defender as nossas mulheres. A vereadora Adriana Jerônimo, do PSOL, disse: homenagear essas mulheres aqui na Câmara é um marco simbólico, mas ainda é muito pequeno em relação ao horizonte que a gente precisa conquistar, que é ter mulheres trans eleitas na Câmara Municipal. A vereadora Priscila Costa, do PL, disse: eu acredito que a mulher comum, anônima em seu lar, na sua família, tem o poder de mudar a sociedade, quando ela cuida de seus filhos, quando ela enche seu espírito de esperança e quando ela encoraja o seu esposo. A vereadora Adriana Almeida, do PT, disse: presidir esta sessão hoje é muito significativo. Eu já fui homenageada pela vereadora Larissa Gaspar. Me homenageou há alguns anos e hoje eu estou presidindo como vereadora de Fortaleza. Então é muito significativo para as mulheres. É muito importante a gente mostrar a nossa força, o nosso empoderamento e que a gente pode muito mais. A vereadora Ana Carina, do PSOL, disse: ainda há muito a ser feito. A vida das mulheres importa. Não somos objetos para sermos tratadas como vem acontecendo no nosso país de forma extremamente abominável. É pela vida das mulheres que lutamos e dias melhores virão. A vereadora Cláudia Gomes, do PSDB, falou: hoje estamos celebrando uma data importante, que a gente possa passar para nossos filhos, porque nós somos mães e a gente cria os nossos filhos e muitas vezes num sistema patriarcal ainda, e quando eles crescem, a gente quer tentar modificar o que nós os ensinamos. Então precisamos refletir, vamos todas juntas lutar por nós mesmas. A vereadora Estrela Barros, do Rede, disse: mulheres têm visão de águia, ela tem 2 opções, ou morrer ou sobreviver. E eu acredito que todas as mulheres aqui são como águias, têm visão de águias. Mulher não ocupa espaço, ela conquista. A vereadora Tia Francisca, do PL, falou: eu acredito na luta que a gente luta por tudo. Todas as oportunidades estão abertas para nós, homens e mulheres. Se a gente quiser, a gente consegue. Se tiver força, coragem e fé em Deus, você chega lá. Por isso todas estamos aqui. A vereadora Ana Paula, do PDT, disse: a gente ainda vive um momento de grande dificuldade. Ainda somos mortas por uma grande quantidade de feminicídio. Ainda somos diminuídas pela condição do nosso gênero e ainda somos testadas quase que diariamente se somos realmente conhecedoras daquilo que acreditamos. Então, esse foi um resumo do que aconteceu na Câmara Municipal ontem. Amanda. Bom, e agora voltando para os destaques nacionais, a gente vai adentrar aqui o jornal O Globo, a edição de hoje. Na área de opinião do jornal, nós temos que operações policiais no Rio apontam rumo contra o crime. A cooperação entre policiais levou à apreensão de arsenal. Outro destaque do editorial do Globo, nós temos que a lei da ficha limpa demonstra eficácia para preservar a lisura das eleições. Entre os prefeitos eleitos em 2020, 96 deles perderam o mandato, 56 deles foram cassados como fichas sujas.
Agora, nos artigos de opinião de Carlos Alberto Sanderberg, nós temos uma bandeira a reerguer, a anticorrupção. Pablo Hortelado fala em avanço da proteção no trabalho e Eduardo Alfonso fala tem seu artigo intitulado O Liberal, esse desconhecido. Ainda na área da política, nós temos decisões revistas. 10 anos depois, anulações e absolvições já favoreceram mais de 60 réus da Lava Jato. Em destaque nas fotos, nós temos Sérgio Cabral, Eduardo Cunha e Antônio Palocci. Bom, a decisão favorável ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, nesta semana, que anulou 3 das suas condenações na Lava Jato, soma-se a uma série de reverses impostos à operação em tribunais superiores do país. Desde a primeira fase, deflagrada há 10 anos, ao menos 61 réus conseguiram reverter sua situação jurídica a partir de anulações e absolvições nas instâncias recursais ou serem alcançados por indulto presidencial. Os dados são de um levantamento feito pelo Globo, mediante de consultas públicas em 138 processos, cujos desfechos nas instâncias superiores vieram acompanhadas de decisões que beneficiaram políticos e empresários que foram alvos da operação. Aqui na matéria do Globo, a gente tem um mapa que fala do mapa de atuação, aqui em destaque, dados levantados a partir de 138 processos, cujos os desfechos foram favoráveis aos réus da Lava Jato. Das sentenças revistas, nós temos que 61 réus foram beneficiados ou por anulações ou por absolvições, 42 desses 61 foram por anulações e 24 por absolvições. Nós temos também quem são eles, são 24 empresários, 20 políticos e 17 outros. Os motivos também foram mapeados pelo jornal Globo, os motivos, dessas atuações. Nós temos que 87 das decisões foram anuladas por falta de competência ou parcialidade no julgamento, 13 por anulação das provas, 11 anulações por falta de provas, 5 indultos concedidos, 26 absolvições em segunda instância e 20 outros motivos. Dos 109 réus diferentes, 33 eram empresários, 31 políticos, 24 advogados e outros 21. Na Polícia Federal, generais divergem sobre reunião golpista. O ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e o general Estevão Teófilo divergiram em depoimentos à Polícia Federal a respeito de uma reunião convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar tramar um golpe. De acordo com as pessoas que acompanharam as investigações, Freire Gomes disse aos investigadores que apenas autorizou a ida do oficial ao encontro. Já em oitiva anterior, Teófilo havia afirmado, segundo uma colunista do Globo, que recebera uma ordem do então comandante para comparecer ao Palácio da Alvorada após chamado do presidente. Ainda nessa operação do golpe, nós temos que Moraes manda soltar o coronel investigado por tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liberdade provisória ao coronel do Exército Bernardo Romão Correia Neto. O militar estava nos Estados Unidos quando foi deflagrada a Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, que investiga uma suposta participação na organização criminosa que planejou um golpe de Estado. Ao voltar para o Brasil, em 11 de fevereiro, esse general foi preso, mas já teve seu mandado de absolvição concedido por Moraes, e ministros votam para absolver morador de rua preso pelo 8/1. Moraes e Zanin acataram o parecer da Procuradoria-Geral da República, que afirma não haver provas contra o réu, que pode virar o primeiro inocentado pelos ataques. Agora nós temos uma pesquisa feita sobre o governo Lula. Também temos um gráfico feito pelo jornal Globo e temos como destaque, como título, visão positiva do governo Lula atinge menor índice, diz o IPEC.
Em mais um sinal de alerta para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a avaliação positiva da atual gestão federal atingiu seu menor patamar desde o início do terceiro mandato do petista, segundo uma nova pesquisa divulgada pelo IPEC ontem. De acordo com o levantamento, 33% dos brasileiros consideram a gestão de Lula ótima ou boa, 5 pontos percentuais a menos do que o registrado em dezembro na sondagem anterior e 8 a menos em comparação a março do ano passado. Outros 33% consideram o governo regular, eram 30% na última pesquisa, e 32% avaliam como o ruim ou péssimo, eram 30% na última pesquisa. Ainda segundo o IPEC, 3% não souberam ou não quiseram responder. A distância entre quem avalia positivamente e negativamente o mandato de Lula passou de 17 pontos para apenas 1 ponto no último ano. Os dados mostram que o recuo na percepção de que o governo é ótimo ou bom foi maior no perfil do eleitorado que escolheu o presidente em 2022. Entre os que declararam voto no petista, o índice passou de 69% para 61%. As avaliações mais significativas na avaliação positiva foram registradas entre brasileiros com renda mensal de até um salário mínimo, os percentuais foram de 51% para 39%, e entre os moradores do Nordeste, que foi de 52% para 43%, tradicional reduto de Lula. Entre as mulheres, outro eleitorado que preferiu o atual presidente, a queda foi de 7 pontos para 33%. O recuo semelhante aconteceu entre moradores do Sudeste, região mais populosa do país. Os que veem o governo como ótimo ou bom caíram de 37% para 30%. Já na avaliação negativa da gestão, ficou dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Ainda assim, a fatia dos que consideram o governo federal ruim ou péssimo atingiu numericamente o maior índice. Em março de 2023, mês da primeira pesquisa, esse percentual era de 24%, enquanto 41% consideravam o governo ótimo ou bom. Oceli? A pesquisa aponta também que a avaliação negativa do governo segue com maior predominância entre quem declara ter votado em Jair Bolsonaro, 63%. Quem tem renda mensal familiar superior a 5 salários mínimos, 45%. Moradores da região sul, 42%. E evangélicos, 41%. Os pesquisadores também questionaram os entrevistados sobre como avaliam a maneira do presidente Lula governar. O levantamento aponta que 49% aprovam seu trabalho, grupo que somava 51% em dezembro passado. Outros 45% desaprovam, eram 43%, e 6% não sabem ou não responderam. Em relação a dezembro, a desaprovação do presidente cresceu especialmente entre quem tem renda familiar mensal de até um salário mínimo, de 27% para 36%, embora ainda predomine uma visão mais favorável sobre Lula. Já o percentual dos que responderam que confiam no presidente caiu na rodada mais recente. Em março deste ano, 45% afirmaram confiar em Lula, contra 48% em dezembro. Outros 51% disseram não confiar no petista, era 50%. E 4% declararam não saber ou não responderam, eram 3%. O IPEC, que é o antigo IBOPE, destaca recuo da confiança no presidente entre moradores de municípios com mais de 500 mil habitantes. O índice passou de 49% para 41%. Outro alerta é que a proporção de brasileiros que dizem
que o governo está pior que o esperado, chegou a 38% e se distanciou do percentual dos que apontam que a gestão é melhor, 30%. Houve uma inversão desde setembro, quando o primeiro grupo somava 31% e o segundo, com visão mais positiva, era 35%. O IPEC também aponta que, para 43% dos eleitores, a administração está no caminho certo, enquanto 50% disseram que está no direcionamento errado. A maioria da população aposta que o presidente terá mais dificuldade na relação com o Congresso Nacional, 59%. A pesquisa foi realizada pelo Instituto IPEC entre os dias 1º e 5 de março e entrevistou presencialmente 2.000 eleitores em 130 municípios. O nível de confiança é de 95%. Edson. Esse gráfico que nós estamos mostrando aí é da editoria de arte do jornal O Globo. Esse gráfico está em uma das páginas do jornal O Globo deste sábado. A pesquisa realmente é muito ruim para o governo. O governo já foi avaliado no período de um ano, de março do ano passado a março agora deste ano, foi avaliado em 6 oportunidades e é só decrescendo. Significa dizer que o governo precisa rever a sua posição. Não só o governo, como o próprio presidente Lula. A imagem dele não está boa, segundo reflete esta pesquisa feita pelo IPEC, o antigo IBOP. O presidente está desacreditado por uma boa parte da população. Uma boa parte da população. A maneira de governar do presidente é reprovada por um percentual significativo. Pelo percentual significativo. A maneira de governar do presidente, em março, quando ele estava no 3º mês de seu mandato, ele tinha 57% de aceitação da população. Hoje ele tem 49%. 49% da população ainda aprova. É um número alto, realmente. Mas, quando você procura ver o número da desaprovação do governo, da maneira de governar do presidente Lula, 45% é um índice muito elevado. Praticamente esses dois números estão tecnicamente empatados, porque a pesquisa ela admite uma variação de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Se 49% da população aprova, se descermos 2 pontos percentuais, nós vamos para ter 47% da população aprovando. Quando 45% da população desaprova e nós acrescentarmos 2 pontos, ficam 47%, aí nós temos um empate técnico. E o presidente, quer dizer, está perdendo o apoio de quem votou nele nas eleições de 2022. A confiança no presidente também está muito ruim. Esse gráfico, primeiro que nós citamos, é da maneira de governar, quem aprova e quem desaprova. Na confiança do presidente, o presidente tem perdido significativamente a confiança do brasileiro. Em março do ano passado, 53% da população dos brasileiros confiavam no governo do presidente. Quer dizer, estavam dando um crédito ao governo do presidente Lula. Por quê? Porque a pesquisa feita em março, o presidente tomou posse no dia 1º de janeiro, tínhamos apenas 2 meses de governo. Então, a população
mais da metade da população estava dando um crédito no governo que estava nascendo, 53%. Hoje, só 45% confiam no presidente. Foi uma queda de 8 pontos percentuais de março do ano passado para este mês de março. É uma queda acentuada na confiança do presidente. Não é no governo dele, é na confiança dele. Ele tinha 53% da população confiava no Lula, que iria fazer um bom governo, que seria bem diferente do governo anterior. Essa população foi se esvaindo. Hoje tem 45%. Não é pouca coisa, mas se você levar em consideração que está caindo, significa dizer que o presidente precisa rever as suas posições para que o brasileiro possa confiar nele. Olha, no gráfico vermelho que você tem confiança no presidente, você tem aí que 43% não confiava lá em março, que era o pessoal que não votou nele, tudo bem. Hoje é 51% dos brasileiros não confiamos no presidente. Uma subida grande. O presidente, se não merece a confiança do brasileiro, o seu governo não irá bem de maneira nenhuma. É preciso que o brasileiro confie no seu governante para acreditar no seu trabalho, para ver coisas boas na sua administração. Portanto, politicamente, o presidente está muito ruim, levando-se em consideração que está iniciando um segundo ano de mandato. Geralmente, o primeiro ano, sempre as pessoas confiam mais, acreditam mais, esperam mais. Quer dizer, quando chega no início do segundo ano, a população já está demonstrando esse descrédito, significa dizer que o governo precisa rever todos os seus compromissos, precisa rever tudo o que tem sido colocado em prática e ouvir o que a população está querendo. A população tem ouvido muitas promessas do governo, mas a prática não mostra que o discurso está realmente correto. O discurso não está refletindo a prática. O governo promete muito e está entregando quase nada. Isso não é bom para os rumos do país. Isso não é bom. Se nós não acreditarmos no governo, a situação só tende a piorar, tanto na área da segurança, tanto na área da educação e principalmente na área da economia. Esse lucro da Petrobras muito elevado, mas bem aquém do lucro do exercício anterior. Isso traz um descrédito muito grande para a área econômica. Tanto que a Bolsa de Valores, ontem, quando tomou conhecimento do lucro da Petrobras no ano passado, teve uma movimentação atípica em relação aos outros dias. Vamos torcer para que o governo do presidente Lula encontre um rumo e que esse rumo seja o que leve o país para melhorar a situação do seu povo. O governador Elmano de Freitas, aqui do Ceará, que foi eleito na onda lulista de 2022, precisa estar com sua barba de molho. A avaliação do governo ainda não tem uma avaliação como esta que o IPEC mostrou em relação ao governo do presidente Lula. Mas o que se tem de informação nos bastidores do governo
da administração pública cearense não são boas, não são boas imagens para o governo do Eumano de Freitas. Continuemos. Bom, e agora voltando aqui aos destaques do jornal o Globo, nós temos na área da política o ministro Barroso volta a defender debate e educação para descriminalizar o aborto. Segundo o ministro, os direitos à liberdade sexual e reprodutiva das mulheres precisam ser conquistados no país. Apesar da sinalização feita pelo magistrado, o tema enfrenta forte resistência na corte, que analisa uma ação que se discute a possibilidade de aborto legal até 12 semanas de gestação. Barroso disse, abre aspas, não se trata de defender o aborto, trata-se de enfrentar esse problema de uma forma mais inteligente do que a criminalização. Prender a mulher não resolve nada. Se ser contra o aborto não quer dizer que ele aconteça, não significa querer que se prenda as mulheres que passam, por este infortúnio, disse Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, em aula magna na PUC do Rio. Outro destaque, nós temos que mulheres com ações em atraso, o governo lança projetos. Ainda sem conseguir completar as entregas anunciadas no dia 8 de março, do primeiro ano de governo, o Palácio do Planalto anunciou ontem novas medidas para as mulheres. Entre elas está um investimento de 30 milhões no programa Mulheres da Paz, que forma lideranças para enfrentar a violência de gênero e a misoginia, além de 10 milhões para a aquisição de tornozeleiras eletrônicas. O pacote foi anunciado enquanto o governo Lula ainda tenta executar o que foi prometido há quase um ano. Outro destaque, nós temos que o Brasil ocupa 133º lugar em inclusão de parlamentares. O país está atrás apenas das nações da América Latina, como a Argentina, Bolívia e o México. Na política, já no Rio de Janeiro, nós temos que pré-candidato do PP mobiliza aliados de Castro e mira apoio. Marcelo Queiroz tenta ter ao seu lado o governador, que garante que estará com Alexandre Ramagem, o nome do PL no Rio. Agora, em Minas Gerais, Zema irrita a base em Minas ao chamar Lula de democrata. Aliados na Assembleia Legislativa entenderam um elogio como um aceno ao petista e cobram relação apenas institucional. Agora, na política de São Paulo, nós temos a declaração do governador Tarcísio de Freitas. Ele disse não estar nem aí sobre críticas à polícia. A declaração foi feita após ONGs denunciarem a Operação Verão na Baixada Santista a Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Ele disse, pode ir à ONU na Liga da Justiça no raio que o parta, declarou o governador. E agora, na área da economia, nós temos que Petrobras perde 55 bilhões. Investidores reagem à decisão da estatal de não pagar dividendos extraordinários, o que causou um racha no conselho. E ainda na economia, Eduardo Bartolomeu, CEO da Vale, ficará no cargo até o fim do ano. Em 2025, ele permanecerá na mineradora como consultor. Companhia deve contratar empresa para a seleção do executivo. Temos também que a ANEEL multa Light em 28 milhões por falha de serviço. Em um ano, a empresa teve 16% das interrupções no fornecimento resolvidas em mais de 24 horas. A distribuidora vai recorrer. Agora, ainda falando sobre as mulheres em casa, mulher trabalha o dobro do tempo que homem. A dupla jornada das mulheres, com a divisão do tempo entre o emprego e o cuidado com os filhos e tarefas domésticas, praticamente não mudou ao longo dos anos. Elas dedicam quase o dobro de tempo dos homens para afazeres domésticos. E agora, na área da energia ainda, nós temos que Delta Energia vai importar gás natural
da Bolívia até 2026. A empresa de energia aposta no insumo e fecha acordo com estatal da Bolívia. E ainda na área da economia, rodovias federais terão que aceitar Pix e cartão. A portaria do Ministério dos Transportes determina que concessionárias comecem a oferecer essas opções para os pagamentos de motoristas em até 90 dias. O objetivo é eficácia e praticidade. E agora, pelo mundo, nós temos assistência perigosa. Pacotes de comidas lançados de avião em Gaza matam 5 e ressaltam limites da ajuda por mar e por ar. Receio que ainda haja muita dor a ser desenterrada, fala uma ativista palestina que atua como repórter da guerra em Gaza, que perdeu seus familiares e teve que se separar da sua filha durante o conflito. E por último, ainda no mundo, em destaque aqui no Globo, nós temos que no estado da União, Biden dá início à campanha. Em clima eleitoral, o presidente ressalta êxitos na economia, confirma porto em Gaza e cita ameaça trumpista à democracia. O discurso teve 13 menções ao antecessor democrata, mas sem citar diretamente o nome de Donald Trump. Oceli. Nas páginas internas do Estadão, começa o destaque da coluna de Rosiane Kennedy, dizendo que a nova presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, a deputada federal Caroline de Toni, do Partido Liberal de Santa Catarina, quer acabar com cota feminina na política. Ela diz que não há rivalidade. Inclusive, a charge do jornal é mostrando aqui a deputada quebrando o símbolo do sexo feminino. Na página de editorial, são 2 editoriais. O primeiro fala sobre a natureza perdulária de Lula. O jornal critica a vontade, segundo o jornal, de gastar mais, do governo gastar mais. E o segundo editorial fala da educação, não é caso de polícia. Critica e aborda o projeto de lei enviado pelo governador Tarcísio à Assembleia Legislativa de São Paulo, criando escola cívico-militar. Nas páginas de artigo, tem um artigo do consultor Bolivar Lamonier sobre a democracia à mercê de irresponsáveis. O outro artigo é do arcebispo de São Paulo, da Diocese de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, uma aposta perigosa. O arcebispo aborda um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, legalizando os jogos de azar. Temos também na área da política, do Congresso, proposta de novo Código Eleitoral que é proibir campanha nas igrejas. Marcelo Castro, que é o senador relator da matéria no Senado, disse também que vai retirar do texto, que será apresentado na próxima semana, o veto à proibição de pesquisas eleitorais na véspera da votação. Ainda na política, Marco Civil da Internet de 2014 precisa ser atualizado, diz o ministro Barroso, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. Pela primeira vez, o ministro Alexandre de Moraes vota para absolver réu dos ataques do dia 8 de janeiro. Ainda no Estadão, diz que o pastor que falou em arrebentar, abre aspas, arrebentar a mandíbula de Lula, fecha aspas, é recebido no Planalto. E quem recebeu? O ministro da SECOM, Paulo Pimenta, se reúne com o pastor Anderson Silva, que diz ter se arrependido
de ataque feito ao presidente Lula. O Estadão também traz numa matéria secundária a pesquisa sobre a avaliação positiva do governo tem pior resultado, diz o Instituto IPEC. Em São Paulo, as eleições de 2024, o jornal destaca que Boulos e Tabata Amaral prometem paridade de gênero. Nunes anuncia nova secretaria. Internacional, ataques de gangues fecham porto e ameaçam matar haitianos de fome. Mulheres ainda recebem 79% dos salários dos homens. É uma estatística do IBGE. Em 5 anos, número de filhos por brasileira cai 13%. A descriminalização é a forma de lidar com o aborto, afirma o ministro Barroso, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. O Estadão também destaca a frase do governador de São Paulo: "Não estou nem aí", diz Tarcísio ao ser denunciado à ONU. Favela de São Paulo será beneficiada por usina solar social. Casos de síndrome respiratória aguda grave avançam 75%. Na área de esportes, o Estadão destaca sobre o Campeonato Brasileiro, dizendo que a Globo fecha acordo de 6 bilhões de reais com clubes da Libra. Na área de economia, a decisão de reter dividendos faz a Petrobras perder 55,3 bilhões de reais. Ainda na economia, ainda continuando com o assunto da Petrobras, a matéria destaca: decepção com dividendos faz bancos rebaixarem as ações da Petrobras. STF valida o fim da isenção ao petróleo na Zona Franca de Manaus. Com mesmo preço, produtos ficam menores e geram inflação. Em meio à pressão do governo, o CEO, que é o diretor executivo da Vale do Rio Doce, fica no cargo até dezembro. O Estadão também destaca o que faz jovens da geração Z levarem paz a entrevistas de emprego. E, para finalizar, na área de entretenimento, destaca que a cantora Paula Toller diz que envelheci bem. Ela diz isso ao celebrar os 40 anos de carreira. Amanda. Bom, e assim finalizamos nosso primeiro bloco de notícias deste sábado. Continue nos acompanhando aqui pela TV da Transparência e um ótimo final de semana.